Agora me explica aí como é, cara, que é ser filho de pai e mãe de famílias políticas. Como é que era essa convivência interna ali, né? Porque, só para entender e contextualizar, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. São duas famílias muito enraizadas politicamente na cidade, que historicamente estiveram em lados opostos. Justamente. É uma situação até engraçada, porque assim, meu pai é da família Ribeiro, descendente da família Ribeiro, como eu já disse aqui, minha mãe é da família Coelho, e essas famílias foram rivais políticas por toda a história do Socorro do Piauí. Então, desde o momento que eu nasci em 1992, até os últimos anos, né, que graças a Deus a gente conseguiu a união, mas até os últimos anos, a gente convivia com essa briga política, né? Aí você imagina, na minha adolescência, eu convivia com meu pai votando de um lado, minha mãe votando de outro lado, e eu nessa confusão, né? Sem saber Para onde para ir? onde ir, porque gostava das duas famílias, né? São familiares, tenho um respeito demais imenso pelas duas famílias, e nasci nessa confusão. Mas tu lembra, assim, de alguns episódios? Conta um Lembro. desses episódios aí. Eu lembro que na campanha do meu tio Zé Antônio Coelho, naquela época ainda podia colocar camisa, né? Com nome e Com o tal. nome e tal. E ele colocou, o partido dele era o 25, salvo me engano, Democratas Era naquela DEM. época. Era Democratas na época. Era PFL. PFL, PFL, justamente, boa. era PFL. E aí ele mandou fazer a camisa, Zé Antônio Coelho 25, e eu achei bonito demais, peguei a camisa, botei e fui pro movimento dele. Ah, meu amigo, quando eu cheguei em casa foi confusão. De quem dá? Meu pai, porque meu Puto. pai era do outro lado, né? É. E aí meu pai, por ser de outro lado, não queria que eu me envolvesse na política do irmão da minha mãe, que é do meu tio Zé Antônio, né? Que é muito conhecido no estado do Piauí. Mas eu fui criança, botei a camisa, minha mãe me levou, mas quando chegou em casa foi confusão. Justamente porque tinha essa briga política dos dois lados, né? E aí, e o pior, quando eu ia pro movimento de um, falava mal do outro. Aí eu, rapaz, quando eu ia pro do outro, falava mal do outro. Então eu vivi nessa situação, assim, de briga política, mas eu sempre procurei se manter, assim, um respeito por ambas as famílias. E isso também, eu acho que me trouxe uma vontade por participar da política de Socorro. Aí Vendo eles também, né? Foi ali o start de... Pô, que negócio massa. Eu acho que sim. Eu acho que... Tu tem essa primeira lembrança de dizer assim, cara, eu acho que isso aqui é o que eu gosto mesmo. A primeira lembrança que eu me recordo, ainda jovem, foi uma conversa que eu tive com um tio meu, que é o tio Abdias, eu até ressaltei isso em outras entrevistas, que é o Abdias Moraes. Ele é casado com a minha tia Maristela, da família Coelho. E aí, eu ainda adolescente, a gente falando de política, aí eu disse, tio, eu vou entrar na política. Eu criança ainda, não tinha maturidade, vou entrar na política. Aí ele meu filho, ele é um rapaz, um senhor muito sábio, aquele senhor que lhe ouve e lhe dá conselhos, né? Não é aquele que rompe, mas ele dá conselhos. E aí, tio, eu quero fazer parte da política de socorro, eu quero ser político de socorro. E quando eu for político de socorro, vai ser muito fácil pra mim. Porque eu sou Coelho e sou Ribeiro. Então, quando eu dizer assim, sou candidato, vai acabar com essa confusão e todo mundo vai votar em mim. Aí ele, com a experiência que ele tem, porque ele via que aquela situação era impossível, né? Até então. Até então era impossível. E aí ele, meu filho, você tem vontade de ser político de socorro? Eu tenho. Isso aí eu, sei lá, 13 anos, 14 anos, nem votava ainda. Pois siga seu caminho, faça a sua história, continue lutando, que um dia você vai conseguir chegar no seu objetivo. E quem sabe pode ser que as famílias lhe apoiem, né? Por mais que ali lá atrás parecesse impossível, ele não me desestimulou. Aliás, ele me incentivou. Ele não chegou o cara e disse assim, você é louco isso? Você é louco? Não, ele disse, continue seu caminho. E aí eu segui meu caminho. Comecei a pensar mais sobre a política, né? Estudar mais, pensando também em ser alguém na vida, porque eu também sabia que para me ser político eu tenho que ter minha profissão. Eu nunca quis viver da política, né? Então eu sempre... Sempre teve essa correlação de dizer assim, política é um negócio, mas o meu meio de vida é outro. É outro. Sempre tive essa preocupação, até porque, como eu disse no início, minha mãe cobrava muito isso da gente, né? E assim, a gente passou dificuldades também, assim, apesar de a gente nunca ter chegado a passar fome, mas a gente passou dificuldades. Minha mãe é servidora pública, meu pai é servidora público, mas a gente nunca... Eu não nasci em berço de ouro, né? A gente teve dificuldades, então... Minha mãe sempre deixava isso claro pra gente, né? Ela jogava na cara mesmo, né? Estude que um dia eu não vou estar mais aqui. E se eu não estiver mais aqui, você vai passar fome, você vai passar dificuldade. Então a gente estudava ali com aquela preocupação também, né? De conseguir ser alguém na vida, porque a gente sabia que a gente tinha que conseguir o nosso pão, né?